Tô com nome sujo no Serasa do amor. Eu disse que te amava, mas era caô. Perdoa, por favor. Tô com nome sujo no Serasa do amor. Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Maria João Filmes apresentam Amor aos 20 anos. Um podcast com histórias de amor de pessoas com seus 20 e poucos anos. O baile é pequeno demais pra nós dois. Nossas boas-vindas, eu sou Zé Agripino, criador desse projeto, e hoje você vai ouvir a história de Beatriz Pancararu. Eu disse que te amava, mas era caô. Perdoa, por favor. A invisibilidade da pessoa LGBT em territórios indígenas é muito grande. E uma coisa que eu observo bastante das pessoas que são, a gente tem dois polos, sabe? Aquela pessoa que é LGBT, que se assume dentro e fica, às vezes vira uma caricatura de si mesmo, sabe? Eu tenho amigos que são homens, né, gays, que não são afeminados, mas no meio eles se afeminam e brinca, muita risada, pra ser aquele gay legal, aquele gay, sabe? E por outro lado, eu tenho outro grande amigo que ele é gay, mas muito másculo. E se assume, e ele ainda é pai de praiá, ele ainda é da tradição, ele é médium, ele recebe, ele trabalha com os encantados, ele é um cara e gay. E o outro polo é você sair e não voltar mais. O que acontece muito é quando o jovem vai pra faculdade, acessa outras cidades, outros meios, e lá se sente mais confortável. Eu digo sempre, eu sou muito confortável para ser pancararu dentro do meu território, mas eu sou muito mais confortável para ser LGBT em Recife, em Olinda, em qualquer lugar. Porque ali, eu passando com a minha namorada, vai ser um casal de meninas passando. Eu passando aqui com a minha namorada, é a filha de Neide, de Arthur, que tá passando com fulaninha, filha de não sei o que, não sei o que. Eu sou Beatriz, mas Bia, desde sempre. Sou Bia Pancararu, eu sou do sertão de Pernambuco, do território indígena Pancararu, que no município de Tacaratu. Tacaratu é um nome, Pancararu. E o território fica entre os municípios de Tacaratu, Jatobá e Petrolândia, já divisa com Bahia, mas eu fico na parte, a minha aldeia fica na parte do município de Tacaratu. Eu sou técnica em enfermagem, trabalho há 6 anos no polo base Pancararu, cubro 3 aldeias, uma população de 2.500 pessoas, que a minha equipe atende. E de uns 3 anos pra cá que entrei no audiovisual também. Então, desde a minha adolescência, meu primeiro beijo foi com uma menina daqui. E aí rolou os fuxicos, né? E todo mundo é parente. Se a gente pegar o tronco Pancararu, todo mundo é parente em algum lugar. Então, todo mundo se conhece, todo mundo sabe de quem você é filho, de quem você é irmão. Então, tem um relacionamento aqui, homoafetivo, não é só o João com o José, a Maria com Joana. É Bia, de Neide, filha de Arthur, com Joana, filha de não sei o que, não sei o que. E isso envolve as famílias, porque o que a gente mais fala é um parente adoecido é uma aldeia inteira adoecida. Não existe bem viver se um tiver mal. Para uma comunidade, porque isso que a gente está esquecendo, de se viver em comunidade, de se viver com o específico e o diferenciado, né? A gente quer ter o território, quer, a gente quer ter todos os meios legais assegurados, quer, mas a gente quer se sentir seguro dentro do nosso próprio povo, sabe? Junto dos nossos próprios parentes, porque o que mais acontece aqui é a pessoa se descobrir LGBT e ir embora, porque não aguenta, sabe? E eu, desde a adolescência, botei na minha cabeça que eu não ia deixar podia deixar meu território por qualquer coisa, para estudar, para trabalhar, para fazer alguma coisa. Agora, o fato de ser LGBT, deixar a minha casa, deixar minha família, deixar o meu meio, vão me engolir e vão morrer de azia aqui, sabe? Mas deixar o meu território por isso eu não deixo. Por isso. Posso deixar por outros motivos, mas por isso eu não deixo. E eu observo hoje
que, tipo, eu me assumi com 14, 15 anos, tem mais de 10 anos isso. E eu vejo hoje as meninas e os carinhas de 15, 16, 17 já com seus namorados na rede, ó. Bem mais de boa, sabe? Eu sinto um movimento muito mais tranquilo hoje do que há 10 anos atrás, sabe? Tem as meninas agora, tem um casalzinho novo, lindo, 16 anos as duas, assim, que uma vai almoçar na casa da outra, sabe? Tipo, as famílias estão tranquilas com isso. Então, quando eu vejo essas situações acontecendo, porra, valeu a pena levar tanta porrada em algum momento. Tem muito mais poder o lugar que eu espaço dentro da minha comunidade do que eu ir para uma escola fazer uma palestra, às vezes. Mas, quando eu digo que o simples fato de eu estar no lugar que eu estou, ocupando o lugar que eu ocupo, é melhor do que uma palestra, porque diz assim, ó, você pode fazer, você pode ser, isso não vai tirar a sua dignidade, isso não vai tirar seu respeito, né? Eu não tô numa esquina me prostituindo, eu não tô, né, que é esse lugar que colocam, né, quem é LGBT. Né? Eu não tô na quebrada, eu não tô num bairro, eu não tô viciado, eu tô trabalhando, prestando um serviço para minha comunidade. Então é possível você ser o que você quiser, é possível você estudar, se formar e trabalhar e ter uma vida minimamente digna e decente no seu lugar, né? No seu lugar. Então eu tô vendo esse movimento hoje de pessoas LGBTs ficando. E isso é muito bom, é muito importante, porque as pessoas eram acostumadas a saber que era e a pessoa ir embora. Então não ter esse atrito aqui. Não tinha esse atrito aqui porque as pessoas simplesmente iam embora. Só que isso é muito ruim, porque quebra a sua ligação com o seu povo, você perde um guerreiro do seu povo, uma guerreira do seu povo, né? Porque você simplesmente afasta, enfraquece, né? E esse movimento todo é pra gente se sentir bem no nosso lugar, onde a gente deveria se sentir seguro e protegido, que é no nosso território. Existe a ditadura do pecado. A gente diz que tudo mudou depois que a gente aprendeu que era pecado, que era céu e inferno. Porque para um indígena, a gente que é pancararu, que é de Tronco de Jurema, na Jurema não existe céu e inferno, nem pecado. Existe o bem viver, o bem fazer e o bem querer, só. Você viver bem, fazer as coisas do bem e querer as coisas do bem, só. Não existe céu, inferno, pecado, os 10 mandamentos, isso e aquilo. Existe você ter sua alma pura para Deus e para os encantos. Só. Do mais é colonização. Da minha adolescência, né, quando eu me descobri gostando de mulheres, foi muito difícil, assim, porque primeiro eu não tinha com quem compartilhar isso, eu não tinha outros amigos LGBTs, eu descobri isso no susto. E eu sou a filha caçula, única menina. Somos 3 irmãos, então tem 2 homens e eu. Então eu fui criada para ser a menina da casa, a princesa, a bonita, né? Nunca fui. Sempre fui a de jogar bola, a de escalar, desses esportes. Sempre fui dos esportes, das coisas. Nunca fui, né? Uma Barbie. Sempre fui a Xena. E aí na adolescência era muito difícil porque eu tive o primeiro contato, o primeiro beijo com uma menina. Teve uma confusão, todo mundo se conhecia, as famílias se envolveram. Então eu nunca tive nenhum relacionamento afetivo dentro do território, com Cararu. Nem na minha cidade tive minha primeira namorada com 14 anos, a gente namorou 2 anos, mas também era aquele negócio escondido, dos 14 aos 16. Né? Aquele namoro de escola, matar a aula pra sair e tal, os amigos escondiam um na casa do outro, a gente conseguia ficar, assim, foram 2 anos de namoro. Foi a minha primeira namorada. E aí depois tive outra namorada também nesse esquema escola. E aí nesse processo de eu trabalhar com produção cultural, fazia muito carnaval, São João, aí eu brincava que eu tinha uma namorada em cada capital. Que toda vez que eu ia, eu tinha um encontro, sabe? E aí que eu podia pegar o mapa do Brasil assim, sair botando setinhas. que tinham várias, assim. Eu sempre fui muito galinha, assumidíssima. Nunca escondi, muito bem resolvida com isso, assim. Mas, ao mesmo tempo que eu me sentia muito bem por ter várias, ao mesmo tempo eu me sentia muito mal porque eu não tinha nenhuma, né? Não tinha nenhuma pra quando eu estivesse mal, ligar, poxa, tô assim. Não tinha nenhuma com profundidade, né? Nenhuma com envolvimento. Tinham várias de quando eu tava passando uma semana, tô por aqui, vamos se ver. Pra isso eu tinha várias. Pra ter uma relação mesmo, nunca, nenhuma. E aí, quando eu voltei de São Paulo, tem Paulo Afonso, que é aqui perto, que seria a nossa maior cidade aqui da região, que é Bahia, depois da ponte
é Bahia, ponto pra cá é Pernambuco. E da ponte pra lá é Alagoas. Se passar outra ponta é Sergipe. Aqui é um entroncamento, você tá em 4 estados em menos de 1 hora. E aí lá em Paulo Afonso, que eu tinha meus amigos. Aqui em Pancararu eu não tenho tantos amigos, assim, pra sentar, tomar uma cerveja, falar de música e tal. Não tenho tantos, eu tenho em Paulo Afonso. E aí meus relacionamentos sempre foram em Paulo Afonso. Meus namorinhos, minhas namoradinhas sempre foram em Paulo Afonso, aqui mais perto. E aí lá acabei conhecendo Pérola, que a gente namorou 1 ano e pouco, ela de São Paulo, veio fazer faculdade. Paulo Afonso tem 4 faculdades, 2 públicas, 2 particulares, então é uma cidade muito universitária. Então tem muito jovem, é uma cidade que todo ano tem gente chegando, todo ano tem gente indo embora. Então tem essa rotatividade na cidade. E aí conheci Pérola, ela é de São Paulo, vinda pra fazer, passou, né, SISU, essas coisas, veio pra Paulo Afonso, a gente namorou 1 ano. E aí nesse processo ela pegou muito assim na minha orelha, sabe, pra fazer cursinho, porque eu tava só trabalhando em produção, viajando, fazendo as coisas lá pra estudar. E aí quando ela pegou na minha orelha, minha mãe começou a aceitar mais, porque minha mãe até então ela tinha o discurso de eu entendo, mas não aceito. Eu respeito, mas longe daqui. Então eu morando com a minha mãe sempre teve essa barreira. Então em casa não existia conversa sobre relacionamento, sobre minhas paqueras. Era um assunto morto aqui dentro, né, na minha casa. E aí quando eu fiquei com Pérola, aí ela começou a entender mais, porque até então, como era sempre folia, né, ela chamava de folia, meu namoro era folia. Era de folia mesmo. E aí quando ela viu um relacionamento mais sério, mais construtivo, ela começou a aceitar mais. Aí Pérola vinha final de semana pra minha casa, ficar aqui final de semana. Quando a gente voltava pra Paulo Afonso, que eu comecei a fazer cursinho lá, minha mãe fazia uma bolsa de feira, de coisa, de fruta, sabe? E aí começou esse movimento dela aceitar mais a minha homossexualidade nesse namoro com Pérola. E aí a gente terminou, ela foi pra São Paulo no final do ano, ficar com a família, né, nas férias da faculdade. E eu toco no boi, em Recife, Olinda, né? E aí eu fui pra carnaval em Recife, Olinda, ela em São Paulo, eu Recife, Olinda. Aconteceu uma situação de uma menina muito bêbada, veio pra cima de mim, me beijou. E aí retribuí na hora, né, pra não ficar aquele negócio e tal, mas pera lá, não é assim. Eu tava com minhas amigas, eu tava com todo mundo, testemunhas pra dizer que foi esse beijo, mas eu fui abusada numa situação. E acabou que ela não acreditou, disse que não acreditava que não tinha sido só isso, que com certeza a gente tinha ficado, aí terminou. Isso no carnaval. Tá, fiquei solteira. Passou o carnaval, sexta-feira da Paixão, que são 40 dias, né? Do carnaval pra Páscoa. Na sexta-feira da Paixão, juntei com umas amigas, a gente tomando um vinho, um feriadão e tal. Eu toco violão. Vamos chamar uns amigos, vamos. E aí nesses amigos veio o pai do meu filho, Fernando. E Fernando, ele é baixista, ele é músico. E eu tocando violão, ele tocando baixo, o outro ali no pandeiro, a gente naquela coisa, aquela brincadeira toda. Acabamos ficando essa noite, eu e Fernando. Foi uma noite. Uma noite. Aí acordei no outro dia, sabe, com aquela ressaca mais moral do que física? Gente, o que eu fiz na minha vida? Aí a gente conversou, disse, vamos continuar a amizade, mas não vai ser mais nada que isso não. Foi massa, foi uma noite massa, mas é só isso. Continuamos amigos, se encontrando em lugares, e aí tudo bem, beleza. Aí com 3 meses eu descobri que eu tava grávida dessa noite. Só que eu já era funcionária, né, já trabalhava, ganhava bem, tinha 21 anos, ganhava bem e tal. E mais louco é que eu tenho um subdesenvolvimento uterino. E desde meus 16 anos a minha ginecologista falou que eu não poderia engravidar sem um tratamento, sem acompanhamento. E caso eu engravidasse seria de alto risco. Eu tenho 27 anos, mas meu útero é como se fosse uma menina de 10. Que meu útero não aguentaria uma gravidez e tal. Engravidei de uma noite, sem tratamento, sem nada, assim. Meu filho é um milagre, ele foi mandado, assim, tipo, toma, tia quieta. E aí pronto, aí a gente continuou amigo, ele super assumiu, chegou junto, queria casar. Eu disse, cara, eu não te quis no outro dia. Quando a gente acordou, eu vou casar, tá maluco? Passou-se esse tempo, se preocupe não. A gente é do sertão, mas ninguém vai casar com espingarda, né? Se relaxa aí, que eu trabalho, eu tenho, sabe, tenho minha família. Eu quero que você seja meu amigo e seja pai dele, só. Mais que isso não vai ter, não. E aí pronto, aí ele nasceu. Aí eu fiz aniversário, ele nasceu, eu tinha 22 anos. E aí que não deu pra ter relacionamento mesmo.
é que as pessoas, quando entram, depois que eu tive filho, as pessoas sempre querem ser a prioridade na vida da outra. Quando começa um relacionamento, né? Se eu começo um relacionamento, eu quero ser sua prioridade e você vai ser minha prioridade pra gente construir uma história. E a minha prioridade era meu filho e sempre vai ser meu filho, né? Sempre deixei isso muito claro. E eu, nessa logística de morar na aldeia, trabalhar na aldeia e ter meus relacionamentos em Paulo Afonso. Quando meu filho nasceu, eu não conseguia ir para Paulo Afonso com a mesma frequência de final de semana, de feriado, que eu conseguia ir. Tinha toda uma logística para me organizar, para ir com a criança, né? E muitas vezes eu ia para lá para ficar com os meus amigos, para me sentir em casa, sabe? Eu tenho padrinhos de Otto são de lá, por exemplo, né? Meus compadres, minhas comadres, assim, são de lá alguns. Então era muito mais para ter essa família Paulo Afonsina perto, né? De mim e dele. Vez ou outra a gente conseguia um amigo que dormia com um menino pra eu poder ir tomar uma cerveja, pra eu conseguia dar uma paquerada no negócio, mas nada que fosse muito pra frente. E aí nesse processo de Otto bebê, eu acho que eu tinha 8 meses, e aí esse processo todo de gravidez, ele nasceu, eu não fiquei com ninguém, né? Mentira, fiquei com a Isa, maravilhosa. Uma pessoa eu fiquei com. E aí a gente tava montando um grupo, né, de estudo feminista e tal. E aí eu já stalkeava a Vivi, que na época era aluna de Direito, e eu stalkeava ela pelas fotos dos amigos, dos outros amigos, no Facebook eu vi ela. Caralho, quem é essa menina? E aí a gente nessa organização do grupo de estudos, botei minhas amigas para convidar ela pro grupo de estudos também. Que a gente ia fazer um documentário, ia fazer um negócio, aí tem uma amiga minha que é do audiovisual, cineasta, e vamos começar a fazer os grupos de estudo, bora. Acabou que não teve reunião nenhuma, a gente foi fazer a festa de aniversário de Aninha, essa minha amiga cineasta, no apartamento, na República, e eu mobilizei, não convidei Vivi, mas ela foi convidada. E ela foi, e esses dias foi engraçado, eu fazendo um backup no computador, eu achei as fotos desse dia mostrando pra ela, assim. E ela foi, Laís também era uma menina que eu ficava me paquerando e tal, mas eu queria viver. E aí chamei ela pra dançar, a gente dançando forró e tal, conversando, conversa vai, conversa vem, aí ela vai, não sei o que, não, minha namorada, aí eu... Foi a primeira vez que a gente conversou, né, foi na festa. Aí ela falou que tinha namorado, mas conta mais, ela tinha essa namorada em Salvador, porque vivia de Salvador. E veio pra Paulo Afonso, que é sertão, ela nasceu em Salvador, veio pra Paulo Afonso com 10 anos, 11 anos, assim, criança. E ela tinha essa namorada em Salvador e namoravam à distância, né? Ela aqui em Paulo Afonso, ela lá. Aí minhas chances, né, foram por água abaixo, fiquei de boa ali, morreu. Mas a festa e o negócio todo foi toda uma armação pra poder Vivi aparecer lá e eu conhecer essa mulher. Verdade. E ela namorava. Porra, tanto trabalho. Beleza. E aí foram passando, né? Foi passando. Depois desse encontro com ela, Otto foi ficando maiorzinho. Minha mãe sempre dizia, não é porque você teve filho que você morreu. Pode deixar ele comigo e pode ir para suas greias. Aí, pronto. Aí, durante esse tempo, eu não tive nenhum relacionamento, assim, namoro. Mas também voltei àquele mapinha que eu tinha em vários lugares, né? Em vários lugares tinha uma paquera, em vários lugares tinha uma historinha, uma fé, assim. Mas essa mesma situação de ter várias e não ter nenhuma. E depois de ter filho, então, que tudo se né, complicou, assim. Até comecei a ficar frequentemente, assim, com uma menina de Paulo Afonso. Chegava final de semana, que era o final de semana pra eu ir pra gente se ver, meu filho adoecia. Eu não vou. Chegava o final de semana aqui, não sei, por que você não vem? Aí vinha, sabe? Aí quando vinha pra cá, eu passava todo o maior tempo cuidando do meu filho. Era uma criança, né? De 1 ano e pouco. Então tinha toda a logística dele e eu também não conseguia dar atenção. Aí isso foi ficando chato pra mim, pra ela. Então deixa pra lá, vamos deixar pra lá e deixamos pra lá. Então, volto a dizer, as pessoas não sabem não ser a prioridade na vida da outra, né? Tipo, a pessoa vinha, né, começar a ter uma história comigo. E eu, de cara, dizia, olha, a minha prioridade é meu filho. A pessoa já dava um passo para trás. Então, sempre foi esse movimento, né? Pronto, aí nisso eu fiquei com várias pessoas, vários ficas aqui e ali. Mas nada que muito significativo, né? Sou amiga de todas, amo todas, adoro todas, assim. A gente tem muito boas amigas, ótimas amigas, assim, que a gente se conta super.
mas nada que fosse aprofundado. Daí a gente tem uma festa muito massa em Paulo Afonso, chama Copa Vela, que vem atrações muito boas. Aí veio o Baiana System. E aí no show do Baiana, todo mundo louco. Eu vinha passando assim aquela filinha, né, de amigos assim, a gente vinha assim na filinha e eu vivi aqui assim, de lado, com a turminha dela e eu estacionei assim, não, vamos ficar por aqui, né? E a gente se articulou por ali pra ficar perto, né? Aí até que a gente se viu, aí ela conta que quando me viu eu abri um sorriso, ela disse que se tremeu todo. Aí a gente dançou junto, a gente dançou, ficou naquele, né? Vai, não vai, beija, não beija. Aí me puxaram, meu amigo, meu compadre, Galileu. Me puxou, Bia, vamos ali, comadre. Aí eu, já volto. E saí, sumi. Nunca mais eu voltei, nunca mais eu vivi, nunca mais nada. Passou. E nisso a gente se tinha no Facebook, né? Aí só via as fotos dela e tal, e via Instagram, a gente começou a seguir no Instagram. Mas aquela coisa de longe, sabe? Beleza. Aí quando foi em outubro de 2018, nas passeatas pró Haddad, claro. Aqui em Itacaratu o movimento político para nacional é muito fraco. É mais para prefeito e tal, né? E aí lá em Paulo Afonso eu já participava desses grupos mais políticos, assim, mais de articulação e tal. E meu compadre Galileu, a mãe dele é também do PT e tal. E aí eu fui antes para ajudar a montar carro de som, para produção, né? E aí eu fui pra ajudar na passeata do Haddad, na campanha. E aí a gente se viu de novo, né? Eu aqui, com o Otto no pescoço, né? E ela um pouco mais à frente, assim. E eu fui a passeata inteira tentando alcançar ela, pra ver se a gente conseguia conversar ou marcar alguma coisa depois, né? Quando acabasse, não sei. E a gente só se viu, assim, de longe. Não conseguiu se chegar perto uma da outra, assim. Essa foi, nesse tempo todo, foi a outra vez que eu a vi. Mas sempre que a via, a perna tremia, o coração via na boca, sabe? Aquela certeza, assim, de... Ai, se eu te pego, tá lascada? Pronto, eu tinha essa certeza, ela também. Aí passou Haddad, passou campanha, passou outubro. Quando foi já em 2019, perto do Dia das Mães, assim, maio, ela publicou alguma coisa, assim, de feminino, de maternidade. Eu não lembro. Eu sei que eu só queria qualquer desculpa pra puxar assunto. E aí ela foi num stories. Aí eu comentei, eu lembro que eu comentei assim, nossa, imagina ser mãe, mulher, lésbica e não sei o que, o barril é dobrado e tal. Aí ela respondeu, né? Aí a gente começou a conversar nesse stories, maio. E aí, nesse mês eu ia pro acampamento Terra Livre de Brasília, né, um encontro nacional, o maior movimento indígena nacional, e minha barraca estava em Paulo Afonso. E nisso a gente já conversando, eu disse, na terça-feira, isso era no final de semana, terça-feira eu vou em Paulo Afonso, buscar umas paradas, tal, que eu vou viajar, minha barraca tá aí, com o milheiro, a barraca, meu mochilão tá emprestado, eu vou aí buscar. Vamos sair depois, tomar uma cerveja e tal? E eu só ia pra voltar no mesmo dia, né? Eu fui, aluguei logo uma pousada, um quarto, peguei logo um quarto. E aí ela saiu do trabalho, ela tava no fórum, ela é advogada, e aí ela, vou passar em casa e te encontro. Aí eu já tava na pousada, ela já chegou na pousada, e ela abriu a porta do quarto, tipo, era pra gente se encontrar pra sair pra tomar uma cerveja, né, e tal. Aí ela subiu pro quarto. Era só isso que a gente precisava mesmo. Acabou. E a gente saiu muito depois, assim. Aí a gente ficou a primeira vez, a gente já ficou ali na hora, assim, ela abriu a porta do quarto, já fui pra cima mesmo, assim, a sede de 3, 4 anos que eu paquerava essa mulher. E aí a gente já desceu da pousada de mão dada. A gente já foi tomar uma cerveja de mão dada. Ela disse, gente, E ela fala sempre que... sempre fui muito galinha, ela sabia disso. E ela disse que foi decidida a ser uma noite só. Ela me conhecia minha fama e disse que foi decidida a ser uma noite só. Quando viu a gente saindo de mão dada já da primeira vez, ela disse, pronto, fudeu. Acabou. A primeira vez que a gente ficou, a gente saiu de mão dada, sentou lá no calçadão lá, que tem uns barzinhos, a gente jantou, tomou uma cerveja, chegaram outros amigos, aí a gente já tava se comportando como namorada, no primeiro dia. Eu sou assim.
né? Tudo de primeira mesmo. Aí pronto, aí a gente voltou pra pousada, dormiu bem cedinho, tipo 5 da manhã, tinha que voltar, são 1h30 mais ou menos lá pra cá. E na quarta eu trabalhava, né? Então eu tive que sair 5 e pouca da manhã, lá da pousada. Aí ela foi pra casa dela e eu vim pra cá, pra aldeia. E na sexta eu viajei pra Brasília. E nisso a gente trocando mensagem, mandando fotos, se mantendo, né? Mantendo contato. E aí eu voltei. Quando eu voltei de Brasília na outra semana, tem uma festa aqui tradicional na aldeia, que são o novenário de Santo Antônio. Santo Antônio é o padroeiro aqui da igreja aqui de Pancararu. E são 13 noites de festa. Dia 1 de junho é da minha família. A festa é na casa da minha avó. E é um festão. E aí eu convidei ela pra vir pra essa festa, né? Pra conhecer já. E ela veio. 1º de junho. Aí, 1º de junho ela veio nessa festa. O meu filho até brinca que Vivi chegou aqui no dia da Zabumba, que é o zabumbeiro, os pipeiros e tal. E ela veio pra passar o final de semana. Aí passou o final de semana. E a gente já ficando, quando ela reviu o Otto, que é a primeira vez que ela tinha visto ele, né? Ele era bebê, naquele jantar lá em casa, que ela namorava. E aí depois, quando a gente conversando ainda na paquera, né? E ela contou que já tinha terminado o namoro há mais de um ano. Os caralho, você não avisa. Ela, você quer que eu anuncie que eu tô... Devia ter avisado, pô. Já tava solteira há mais de um ano, pô. E aí pronto, aí ela começou a vir pra cá. Final de semana, todo final de semana ela vinha. Final de semana que eu conseguia ir, eu ia. E aí teve o São João, que eu já tinha, desde o começo do ano, eu tinha combinado com alguns amigos passar o São João em Arco Verde. Pra mim, o melhor São João de Pernambuco é Arco Verde. E aí eu viajei com uns amigos pra Arco Verde. E aí foi a definição, assim, de estar lá no São João, onde tinha setinhas das minhas paqueras, né? Lá. E não fiquei de boa. Bebi muita cachaça, muito licor, dancei pra caralho, perdi o chinelo. Mas não senti... Eu só queria que ela estivesse lá também com a gente, sabe? Pô, faltou o Vivi. Queria que o Vivi estivesse aqui. Foi esse meu sentimento de São João inteiro. A gente ficou 5 dias lá. E aí quando eu voltei, São João, né, dia 23 e pouco. Aí no final de semana era São Pedro, dia 29. Aí eu chamei ela pra vir pra cá, que a gente faz fogueira também no São Pedro. Aí ela veio, a gente não passou São João junto, mas vamos passar São Pedro, vem. Aí ela veio pra aldeia. E aí na fogueira de São Pedro eu pedi ela em namoro, dia 29 de junho. Aí eu pedi ela em namoro. Isso assim, de maio pra junho, dia 29 eu já pedi em namoro. Tem que ser ligeiro, porque senão... tipo... E aí eu ficava, bicho, eu esperei por você 5 anos da minha vida. Para com isso, Bia. Esperou. Tô vendo como esperou, assim. Milhões você passou... Mas veja com quantas eu fiquei. De verdade, ela dá risada. E aí, pronto. Aí dia 29 de junho, eu pedi em namoro. E aí a gente começou a namorar. E aí reforçou esse esquema, né? Ela trabalhava lá... Começou a trabalhar no escritório, que era 3 dias na semana. Ela passava 3 dias lá, 4 dias aqui. Aí, de pouquinho em pouquinho, toda vez que vinha, trazia uma mochila a mais. Toda vez que vinha, trazia né? Aí já separei uma parte do guarda-roupa. Aí já, né? Devagarzinho. Isso da metade do meio do ano pra cá, né? E aí, quando deu pandemia, o escritório lá que ela trabalhava deu uma parada. Não ficou seguro, né? Quarentena, e ficar indo e vindo. E aí chegou o momento. E aí, gata? Ou tu tá lá ou tá aqui? Aí ela ficou aqui e tá aqui até hoje. Estamos construindo nossa vida, nossas coisas, conquistando nossas coisas, assim, se organizando. E eu me sinto uma pessoa muito, muito melhor, muito mais forte, muito mais, não sei, assim, pessoa muito melhor depois dela, sabe? Ela é centrada, assim, sabe, foco, ela tem uma objetividade que muitas vezes eu não tenho, assim, uma organização que muitas vezes eu não tenho, pra muitas coisas. Fora a relação dela com meu filho, porque puta que pariu, assim. Vivi chegou aqui e conseguiu fazer o menino comer feijão, conseguiu o menino fazer, sabe, alface, instituiu coisas, instituiu horários, instituiu uma rotina, instituiu uma coisa que eu não conseguia fazer por muitos motivos, assim, mas acho que o principal era por eu trabalhar, ele ficava com a minha mãe, eu com a minha cunhada. E aí, quando eu voltava, eu não queria ser a que ainda ia impor regra. Eu queria chegar em casa e cheirar ele, e amar ele. Então, essa coisa mais rígida, assim, eu não fui tanto. E aí, depois que ela chegou, que instituímos, né?
Mas foi dedo dela, não foi dedo meu, não. Eu só fui concordando e fortalecendo, assim, tipo, dele ter a rotina de acordar, tomar café, e a hora de almoçar, e se for pra casa do avô, da madrinha, brincar com os primos, é depois do almoço, sabe? Antes não, porque come besteira lá fora. Então, essas 8h30, hora de dormir, né? Essas regrinhas, assim, foi Vivi, que instituiu na família, não fui eu, não. Eu apoiei e tamo aí. Então, tanto eu quanto o Otto, assim, a gente só teve a crescer e a melhorar, assim, depois da chegada dela nas nossas vidas. E eu tinha certeza que desde quando eu stalkeava ela lá no Facebook há 4 anos, 5 anos atrás, e eu sabia, né? Diz que é conversa minha, mas sabe quando algo diz? Quando você é essa pessoa, ou vai acontecer alguma coisa com essa pessoa, pronto, estamos casados. E tem outra grande coisa, assim, que faz a gente crescer muito. Ela é uma mulher negra. E por ela ser uma mulher negra também são outras questões, né? E eu sou uma mulher indígena, então é outra relação, assim, de empatia, de saber, assim, eu entendo. E o eu entendo é sincero. Por outras questões e por outras situações, mas tipo, os racismos, os ser margeado, assim, na sociedade, essas coisas assim, a gente consegue se entender muito, muito, esse se entender. E por outro lado, a gente também se diverge muito, sabe? Dá uma separada, assim, em alguns pontos. A gente pega pau aqui, às vezes, já chegamos a discutir calorosamente, assim, ela falando enquanto movimento negro, falando enquanto movimento indígena, e tentar encontrar um lugar, e muitas vezes esse lugar não existe, né? Porque são duas coisas, assim, mas para além do meu crescimento, né, afetivo e amoroso com ela, é outra coisa, assim. Eu não digo que não gosto de dizer que é uma escola, porque ela não é minha professora, né? Ninguém é obrigado a ser professor de ninguém nessa situação, mas não deixa de ser um puta aprendizado, assim, olhar de perto as dores, né? E as alegrias e os enfrentamentos dela enquanto uma mulher negra. E ela também me acompanhar e acompanhar meus enfrentamentos e minhas coisas, e me ajuda pra caralho, assim, nos meus enfrentamentos como mulher indígena, sabe? Nos projetos. Eu tô conseguindo fazer tanto projeto assim porque eu tô tendo uma base boa em casa, sabe? Uma parceria boa em casa, assim, que a gente consegue dividir as coisas e enfim. E eu tenho certeza que eu não conseguiria estar fazendo muita coisa que eu consegui fazer de um ano pra cá se a gente não estivesse junto, assim. De realizar coisas juntos, entendeu? De se organizar a grana, sabe? Pra botar meta, assim, ó, vamos fazer isso, assim. Organizar pra gente fazer isso agora. E todo mês a gente consegue ter uma conquista nova, ter sabe? Material e de convivência também, né? E ter essa... Eu não sei não, tô apaixonada por essa mulher. E sou muito mesmo. Eu acredito muito, assim, que uma relação... Ela fala, às vezes não, direto, que ela teria muita dificuldade de se relacionar com uma mulher branca. Muita. Eu já fiquei com brancas, negras, ruivas, assim, de ficar. Mas até ficando, eu também tenho minhas coisas, assim, de ficar com mulheres brancas, porque... vai ser muito difícil construir qualquer tipo de relacionamento se a gente não conseguir entender realmente e sinceramente a dor daquela outra pessoa, né? As dificuldades daquela outra pessoa até em se relacionar. Uma coisa que Vivi fala muito é que a mulher negra não é acostumada com amor. O povo preto não é acostumado com amor. É acostumado com a dor, com a violência, né? Até, por exemplo, homens negros, né? O encarceramento em massa, né? Todo esse sistema racista que nos coloca. É muito difícil você ver, tirando Thaís Araújo e Lázaro Ramos, mas é muito difícil você ver casais negros, né? Com essa afetividade, né? Se falar de afetividade. Uma coisa que a gente, nas nossas conversas, ela me falou uma vez, que ficou muito na minha cabeça, foi, o povo preto não sabe amar porque está preocupado em não morrer. É um murro no meu estômago isso, assim, né? E eu, como mulher indígena lésbica,
Eu também não entro em nenhuma letra, não, porque se eu sinto atração sexual por homem, não sinto atração afetiva, não tenho paciência pra homem. Então não sou bi também. E também não sou... Sei não, eu sei que tô vivendo. Mas enfim, essa é uma questão que nos une muito, assim. Eu, enquanto mulher indígena, ter essa dor de não, né, dentro do meu território, ser deslegitimada e todas essas questões que aconteceram quando a gente já estava junto, isso me deixou muito mal. E ela entendeu muito bem como isso me deixava muito mal, porque era uma agressão direta do meu próprio povo. Então, ela consegue entender muito bem isso. E ela me falar que o povo preto não consegue amar porque está muito ocupado em não morrer, eu também consigo entender isso. Seja não morrer de bala, seja não morrer de cultura, seja não morrer sabe, o nosso não apagamento, seja a nossa saúde mental, seja os nossos direitos, sabe, todo esse não morrer. E aí o se permitir amar, né, o se permitir se relacionar, se entregar mesmo, toda essa coisa que a população branca consegue muito mais fácil ter suas crises existenciais, com os relacionamentos, com não sei o quê. Uma mulher preta que trabalha, que tem filho, que isso, que aquilo, vai perder tempo fazendo terapia de casal. Primeiro, nem tem dinheiro para isso. Não tem estrutura para isso. Não existem estruturas que cuidem da nossa saúde mental e da nossa saúde afetiva. Então, quando a gente consegue ter relacionamentos saudáveis, é uma grande vitória. Relacionamentos saudáveis, porque a maioria das relações são abusivas e violentas, sabe? Quando você pega esse contexto, assim. A LGBT também. Desses 3 casais que eu digo, que eu conheço aqui, que são 2 meninas, rola violência entre esse casal, de uma com a outra, né? Então, quando a gente consegue ter relacionamento... E são pessoas adoecidas, mas são pessoas que não se permitem ajuda. Procurar terapia, alguma coisa. Primeiro porque nem aqui terapeuta tem, né? Não existe esse sistema. E não existe também o pensamento de que a nossa saúde mental e afetiva é importante. Importante aqui é estar vivo, é ter o que comer, é ter onde trabalhar. O bem viver, né, é isso, assim, é acordar. Meu avô dizia muito isso. Você tem que acordar e saber o que você vai fazer. É você acordar e ter o que fazer. Então isso é bem viver para as pessoas. O espaço amor, afetividade nas vidas das pessoas pretas e indígenas é um espaço se der tempo, e aí existem os relacionamentos, mas não existe a dedicação para esse relacionamento ser uma relação saudável. As pessoas vão ficando juntas porque vão ficando, é o que tem, é como é, sabe? Mas não existe um pensamento assim de relacionamento. Tem algumas iniciativas agora, né, de violência contra a mulher nas aldeias, mas é uma coisa ainda muito, muito praticada, sabe? O machismo, o feminicídio. Aqui ainda eu vivo ainda não soube nenhum caso de morte, mas de apanhar, de violência mental, financeira, psicológica. Eu posso ir agora umas 15 casos aí que eu sei que tem. Mas se eu for conversar com essa mulher, com esse cara, ele vai dizer que é besteira, é porque é assim mesmo, sabe? Então esse lado afetivo amoroso saudável é uma coisa muito distante para essas populações. E a gente ainda vai morrer sem saber o que é amar. Eu acho que amor é entrega. É você desarmar seus muros e se permitir a troca, sabe? É você ficar nu, não da sua roupa, mas ficar nu e receber, né? Assim, você tirar seus escudos, não todos, claro, mas você ir baixando o muro, baixando a guarda. Eu sou uma pessoa com muitas guardas, sabe? Sempre fui uma pessoa com muitas... 2 passos para frente e 1 passo para trás. Todas as minhas relações, sabe? Convivi, a gente só anda para frente. Se tiver que a gente resolver alguma coisa, né? Vamos sentar, vamos conversar. Mas a gente é olhar para frente. Isso para mim é amor. É olhar para frente e traçar a vida, sabe? Pensar a vida em conjunto, assim. Fora todas as palavrinhas lindas que tem que ter. Respeito, consideração, confiança, né? Fidelidade. E aí entra... Eu seria uma pessoa poligâmica tranquilamente. Ela não. Então, monogâmica, né? Então, é isso, assim. E saber os limites de cada um e respeitando, principalmente respeito. Eu acho que a base do amor é o respeito. Não existe amor sem respeito.
Se eu forçar qualquer coisa, ou se eu for forçada a qualquer coisa, isso pra mim não é amor, sabe? É dominação. Se apropriar da vida da outra pessoa e querer que a pessoa seja, faça, ou enfim. Eu acredito nos acordos e eu acredito nos diálogos. Amar é receber aquela pessoa e se doar pra aquela pessoa da melhor forma que você conseguir. Acho que isso pra mim é amor. Cara, eu me vejo amando muito daqui. Eu vou estar o quê? Com 47. Poxa, eu vou estar amando muito. Eu espero estar amando muito minha preta ainda. Espero muito. E que a gente tem Yara, temos planos para ter uma filha. Seja adotada, seja inseminação, não sei como é que a gente vai chegar. Mas eu espero estar com meu filho muito bem, com minha filha muito bem. Daqui a 20 anos, espero muito mais ainda que as pessoas estejam se amando mais do que eu, sabe? Sinceramente, eu espero que tudo que eu falei hoje seja passado mesmo. Os casais que estão se formando hoje, daqui a 20 anos também consigam ter essa mesma força, a mesma garra, sabe? Que eu também tenha a mesma força, a mesma garra para estar batendo de frente. Que as coisas que eu brigo, as coisas que eu levanto, as coisas da minha própria vivência, seja um passado mesmo. Que a gente consiga estar em outro lugar para poder viver o nosso amor de outra forma, de uma forma mais tranquila, mais saudável, mais humana mesmo, mais sincera. Eu espero estar amando assim, menos desarmada para o mundo, assim, e para as violências do mundo. Amor aos 20 anos é um projeto realizado por muitas pessoas. A produção executiva é de Patrícia Galucci. A pesquisa geral e roteiro é de Babi Sonevende. A produção das entrevistas é de Lisa Chetman. A pesquisa de personagens desse episódio foi feita por Bruna Monteiro. Para as gravações, Guilherme Assis foi nosso consultor técnico. A edição desse episódio é de Mariana Leão. A trilha sonora é da Blue Dot Session. A música de abertura é Serasa do Amor, de Júlio Sequin. E a música que encerra o episódio é Você é Tudo Pra Mim, do Lucas Estrela. E eu, Zé Agripino, fiz a direção geral do projeto. Obrigado por ouvir e acompanhe os próximos episódios que estão cheios de histórias e pessoas incríveis. Beijo!